Deixa eu abrir aqui o arquivo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vou colocar aqui no modo exibição. Pronto, tá aí. Bom, então, antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou o Mário, né? Não sei se tem pessoas enfim, que não me conhecem, enfim. Tem muitos que eu vi que são meus alunos, alguns pacientes, né? Eu sou o Mário, terapeuta ayurvédico. Eu conheci o Ayurveda em 2008 e desde então comecei a estudar, fiz a minha formação aqui no Brasil. Logo em seguida comecei a dar aula, dei vários cursos livres também. Hoje eu tenho um programa de mentoria para terapeutas ayurvédicos já formados, que começou em 2019 e acompanho, né, através de discussão de casos clínicos e aulas teóricas de tratamentos de doenças, né? Além disso, eu atendo em Brasília, escrevi alguns livros, um deles está sendo lançado em 11 de agosto, vai sair o livro formato físico, chamado Princípios Fundamentais da Dieta, segundo a Ayurveda. Primeira mão aí para vocês. Que mais? Sou professor de meditação transcendental, até antes do Ayurveda. Né? Na verdade, eu conheci o Ayurveda através da meditação transcendental, né? Uma técnica que vem da tradição védica, ancestral também, da Índia. Né? Pratico desde 98 e ensino desde 2007. Né? É, Então é isso, gente. Só um pouquinho da introdução assim, do meu trabalho, né? E agora eu vou compartilhar aí com vocês esse material sobre os doshas. Vou pedir aí, tem muita gente entrando aí, sempre procurem colocar o microfone de vocês no mudo, tá? Para não atrapalhar aqui a transmissão. Então vamos lá. Bom, primeiro o que são os doshas, né? Os doshas, eles estão presentes em tudo na natureza, tá? E no nosso corpo também. Então, no nosso corpo eles fazem parte de estruturas fundamentais, vitais, né? E que têm determinadas funções, tá? Então, segundo o Vagbata, né, ele diz assim: Vata, Pitta e Kapha são os três doshas. Resumidamente, eles destroem e suportam o corpo quando em estado anormal e normal, respectivamente. Então, o que ele quer dizer aí é que quando esses doshas, essas funções fisiológicas estão num estado de equilíbrio, eles vão gerar suporte ao corpo, sustentação ao corpo, né? E quando eles estão em estado anormal, eles vão gerar desequilíbrios, doenças, tá? Esses doshas, né? Eles são formados de determinados elementos da natureza, assim como tudo na natureza também é formado pelos Panchamahabhutas, ou cinco grandes elementos, né? Que são eles: o ar, o éter, o ar, o fogo, a água e a terra, né? Então, todos eles são elementos fundamentais presentes na natureza e presentes no nosso corpo também. E esses elementos, eles têm determinados atributos, características, né? Então, o dosha vata, ele é composto dos elementos mais sutis de todos, né? O ar e éter, né? Que não tem matéria, né? Eles são muito sutis, são os mais sutis de todos esses elementos. Então, esses elementos, como não tem matéria, né, eles têm os atributos, né? Seco, leve, frio, áspero, sutil e móvel, né? Então, quando há desequilíbrio dos doshas, esses gunas, não todos, podem ser alguns, eles vão ficar exacerbados, vão ficar agravados, tá? O dosha pita, né, ele é composto pelos elementos fogo e água, fogo principalmente, né? E esses elementos têm as determinadas características, qualidades, né? São levemente, o pita é levemente untuoso, ele é penetrante, né? O fogo é bem penetrante, é quente,
leve, de odor fétido, móvel e líquido. Tá? O fogo tem certa liquidez também. Tá? O CAFA, ele é composto dos elementos água e terra, né? Aquilo que dá mais liga, né? Que dá a formação, a sustentação. Ele é untuoso, frio, pesado, lento, macio, viscoso e estável, tá? Enquanto o Vata ele tem relação aí com transporte, movimento, né? E a gente fazendo uma observação do ar e do éter, né? O ar, o vento, né? E o éter, que é o espaço, né? Onde o vento se movimenta, né? É justamente esse espaço por onde as substâncias podem se movimentar dentro do nosso sistema, desde as substâncias mais sutis, né? Como o ar, até as substâncias mais densas, né? Como o alimento e outras matérias, tá? O Pita é responsável pelo metabolismo, né? Então, o fogo é aquilo que faz o metabolismo, a transformação de tudo aquilo que você coloca para dentro, né? Não só o alimento, mas também conhecimento. Então, o alimento, né, passa pelo trato digestivo, né? O seu fogo digestivo digere esse alimento, né? E ele é então absorvido, né, e transformado em tecidos, tá? Da mesma forma, o conhecimento, né? Aquilo que você vê, né, está sendo transformado, metabolizado também por esse fogo de uma outra forma, né, em conhecimento. E o capa vai fazer então a formação, a nutrição, a lubrificação do nosso corpo. Tá? Funções gerais. Vata, Pitta e Kapha, movendo-se por todo o corpo, produzem efeitos auspiciosos e inauspiciosos, maléficos ou benéficos, quando não agravados e agravados, respectivamente. Tá? Em seu estado normal, eles produzem crescimento e desenvolvimento, força e energia, compleição e pureza na mente. Em seu estado anormal, eles produzem vários efeitos desagradáveis conhecidos como desequilíbrios ou doenças. Tá? Então, mais uma vez, essas funções, né, fundamentais, né, de Vata, Pitta e Kapha, quando em estado equilibrado, vão produzir um corpo e uma mente saudáveis. E quando em estado de desequilíbrio, vão produzir doenças. Tá? E como eu falei, né, eles podem se agravar em termos de atributos, né? Esses atributos que a gente viu lá, né? Por exemplo, o Vata, se eu me alimento de coisas secas, né? Frutas secas, salada, etc., eu aumento esse atributo do dosha Vata no meu corpo. Se eu, por outro lado, né, utilizo muitas substâncias untuosas, gordurosas, né, muito óleo, fritura, queijos, né, então eu vou agravar o atributo do dosha kapha no meu corpo. Posso aumentar a, o muco no meu corpo, aumentar os tecidos, o tecido gorduroso e por aí vai. Então, em termos de atributos que os doshas se agravam. Tá? E as funções dos doshas, né? O Vata, ele produz entusiasmo, o processo da respiração, tanto a inalação quanto a exalação, todas as ações do corpo, a mente e a fala, inicia os impulsos naturais de lágrimas, fezes, urina, espirros, tosse, vômitos, bocejo, sustenta os 7 tecidos do nosso corpo, controla o funcionamento dos órgãos dos sentidos, tá? Então, de modo geral, se a gente pudesse fazer uma rápida síntese, né? Ele vai fazer todo o movimento, todo o transporte do nosso corpo. Tudo que se movimenta devido a Vata. Tá? O Pitta, né, é responsável pela digestão e metabolismo, manutenção da temperatura corporal, é responsável pela visão, produz a fome, a sede, o apetite, a compleição da pele, a inteligência, a perspicácia, a coragem, a bravura e a maciez do corpo, né? Então, como eu fiz uma síntese, né, aquilo que é toda
todo o processo de metabolismo, digestão e transformação digamos, são as funções do dosha pitta, tá? O dosha kapha vai promover estabilidade, lubrificação, firmeza nas juntas do corpo, peso, virilidade, força e energia, capacidade mental de suportar ou reter emoções, tensões, a paciência e a capacidade de lidar com as emoções, né? Então, o kapha dá a sustentação, né? Ele promove a formação dos tecidos, sustenta o corpo e a mente e as emoções, tá? E toda a lubrificação, tá? Então essas são as funções básicas aí de Vata, Pitta e Kapha. E esses doshas, eles estão localizados em áreas no nosso sistema digestivo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, o Vata está localizado nessa região daqui, ó. Em termos de sistema digestivo, a localização dele é no intestino grosso. O Pitta está localizado nessa região daqui, ó. Intestino delgado, fígado. E o Kapha nessa região daqui. Estômago e peito. Tá? Então, essas são as 3 fases da digestão. A primeira fase no estômago, a segunda fase no intestino delgado e a terceira fase no intestino grosso. Kapha, Pitta e Vata. Então, isso aqui é muito importante para a gente compreender se está havendo um problema e em qual lugar esse problema se manifesta e qual o atributo manifestado naquele local. Né? Por exemplo, no local do Kapha, né? Vamos supor, se eu tenho aumento da salivação, ou a saliva mais grossa, né? O que eu percebo? Que o atributo untuoso e pegajoso está agravado ali. Se eu tenho também a sensação de empachamento, né? Então, eu posso ter também o aumento do atributo pesado no meu corpo, né? Do dosha pitta, né? Por exemplo, se eu tenho a sensação de queimação, né? Eu tenho o atributo ácido agravado ali no dosha, na sede do dosha pitta. No vata, por exemplo, se eu tenho distensão abdominal, né? Gases, né? Então, eu tenho o aumento do espaço, né? Do elemento éter, né? E ar ali dentro, tá? Então, vamos lá. Peraí. Bom, onde esses doshas se localizam, né? Eu falei para vocês que a sede principal é no sistema digestivo, né? Kapha no estômago, Pitta no intestino delgado e Vata no intestino grosso. E eles também têm outros locais, né? Onde se localizam, né? O Vata no intestino grosso, principal, cintura, quadril, orelha, ossos. O tecido ósseo é aonde o dosha Vata se encontra nos tecidos, nos dados. Na pele, principalmente no intestino grosso, sua sede principal, onde ocorre a última etapa da digestão, como eu falei anteriormente. O Pitta, no umbigo, estômago, intestino delgado, suor, na linfa, no sangue. Então, o suor e o sangue são os 2 aspectos fisiológicos, né, ali dos datos, né, e dos malas, onde o Pitta ele se encontra, né, mas ele também está presente nesses outros aspectos, né, no plasma, no olho, na pele, especialmente a região ao redor do umbigo, tá? E o Kapha, por último, ele está localizado no peito, na garganta, na cabeça, no pâncreas, nas articulações ósseas, no estômago, intestino delgado, no plasma, no tecido gorduroso, nariz e na língua, especialmente o peito, né? Que é a sede principal, peito, estômago. Né? Então, eu estava falando para vocês dos tecidos, essa relação com os tecidos. Né? Então, enquanto o
O vata, ele se localiza no tecido ósseo, o pita no tecido sanguíneo e o kapha nos outros tecidos demais, né? São 7 tecidos do nosso corpo, são eles, né? O plasma, sangue, tecido muscular, tecido gorduroso, tecido nervoso, tecido ósseo, tecido reprodutivo, tá? Então, eles têm uma correlação com os doshas, tá? Como eu falei, o vata com tecido ósseo, o pita com tecido sanguíneo e o kapha os demais tecidos. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho um problema lá no tecido ósseo, né, significa que meu dosha vata está agravado a nível dos tecidos, a nível fisiológico de forma mais profunda, né? Normalmente, manifestações como osteoporose, artrite reumatoide, né, são problemas relacionados com o vata que está anormal. Pode ser o vata junto com outros tecidos, vata junto com outros doshas, tá? E por aí vai. O pita, por exemplo, né? No sangue, se eu tenho distúrbios de pele, né? Então eu já sei que o dosha pita está agravado. E o kapha, os demais tecidos, né? São mais água, né? É, eu entendo que o dosha kapha está agravado. Pode ser, como eu falei, né? Com outros doshas juntos, com outros tecidos misturados, enfim, isso é algo assim que é imensurável, né? E isso é a base, né? Digamos assim, para um entendimento fisiológico, né, dessa manifestação dos doshas nos tecidos, tá? Mas aqui nesse quadro a gente vê a localização principal dos doshas em diversas partes do corpo, tá? É, O processo de adoecimento, na maioria das vezes, deriva de um processo digestivo inadequado. Tudo começa ali na digestão, né? O mesmo dosha, dependendo da natureza dos fatores causais, viaja por todo o corpo e produz inúmeras doenças. Então, o que que acontece? A digestão não está legal, né? Vamos supor, você está com uma constipação por semanas, meses, anos. A vida toda você teve constipação. O que que significa? Que o vata sempre foi agravado no seu corpo. Então, esse vata ficou ali fermentando, né? Sempre gerando problema, constipação, né? Constipação, a gente entende que existe um processo ali, né, de indigestão no trato, no intestino grosso, né? Aquelas fezes ficam fermentando ali no intestino grosso, pode ser junto com outros doshas também. E aí você, em determinado momento, aquele transbordamento de substâncias que ficam fermentando ali começam a circular pelo seu corpo e podem atacar determinados tecidos, determinados canais do seu corpo e gerar doenças. Tá? Então, é como é dito aqui, ó, o mesmo dosha, dependendo da natureza dos fatores causais, viaja por todo o corpo e produz inúmeras doenças. Tá? E aí, por exemplo, né, como eu estava falando, o vata, né, agravou lá no intestino grosso constipação, né, a vida toda. E aí ele pode gerar uma artrite reumatoide, ele pode gerar osteoporose, ele pode gerar também problemas no sistema nervoso, um Parkinson, Alzheimer, tremores, né, dentre outros distúrbios, né? A mesma coisa é o pita, né? E o kapha também, né? É, eu até coloquei aqui os exemplos, né? A acidez excessiva não tratada pode gerar doenças de pele, né? É, e por aí vai, tá? Então, é algo assim que é muito lógico, é extremamente científico, né, em termos de observação dos atributos dessas manifestações, e essa circulação por todo o corpo gerando problemas, né? Esse processo, né, que a gente chama aí de Chatkriya-kala, né, que é o processo das 6 etapas da doença, né, a gente vai falar no workshop que eu vou dar no dia 2, tá? Só estou dando uma breve introdução a todo esse processo, tá? Mas no dia 2 a gente vai falar das 6 fases da doença, né? São elas, né? Só para vocês entenderem, né? É o acúmulo do dosha, agravamento,
o transbordamento, então o dosha começa a circular, ele então vai se alojar e aí, por último, os sintomas da doença, né? Então são essas 6 etapas, né? E é muito importante a gente compreender isso, né? Principalmente os terapeutas ayurvédicos, né? Porque isso nos ajuda a entender o processo, né, das doenças, né? E no nosso curso a gente vai ver sobre tratamento para os 3 primeiros estágios da doença, né? Que é acúmulo, agravamento e transbordamento, tá? Como tratar diferentes distúrbios dos doshas nos 3 primeiros estágios, né? Esses doshas também têm determinadas fases e etapas, tá? Então, é dito assim, né? Eles são predominantes, respectivamente, durante a última, mediana e primeira fase da vida, ou seja, durante a infância, juventude e o envelhecimento. Durante o dia e a noite, que aí tem os horários aqui que a gente vai ver, e durante o processo de digestão, como a gente já viu, né? Kapha no estômago, Pitta no intestino delgado e Vata no intestino grosso, tá? Então, olha só, como é interessante, como é importante a gente entender os doshas além da constituição fisiológica, que quase não serve para nada. Entender qual é o meu dosha. Quase não serve para nada aquilo ali. Porque os doshas estão sempre em mudança, em movimento, a todo momento, desde o nascimento até a morte, em diferentes etapas da vida. Tá? Então, como eu falei aqui, né, até os 20 anos, ó, a idade Kapha, a idade de formação de tecidos, muitos hormônios, né? É, desculpa. Entre os 20 e os 30 anos e os 60 anos, a idade Pitta. Alguns falam até 50, né? Pode ser até a entrada da menopausa na mulher e a andropausa no homem. E é muito comum de acontecer até os 40, né? Nas mulheres, eu vejo muito. Então, entre os 20 e os 60, a idade Pitta, né? Então, a predominância do elemento fogo e, e um metabolismo, digamos assim, eficiente, muito bom, também funções assim de determinação, de propósito, né, no aspecto intelectual e, e da realização da vida também, né, que tem a ver com o elemento fogo, né? E após os 60 anos, né, a gente entra na fase de declínio, né, dos tecidos, né? Aí é uma redução, né, dos hormônios, né? Uma redução e um aumento do atributo seco do nosso corpo, né? A gente vai perdendo densidade óssea, né? Densidade também nos músculos e por aí vai, né? É, as horas do dia, né, do Dosha Vata, de 2 às 6 da manhã e da noite, tá? Tanto que esse horário, né, entre 2 e 6 é o horário bom para acordar, para você levar as características do, do Dosha Vata para o seu dia, o horário do Brahma Muhurta, né? Geralmente 48 minutos antes do nascer do sol, né? E 2 às 6 da tarde é um horário que a gente sente também um pouco de letargia, cansaço, né? A mente fica mais dispersa, né? E etapas da digestão é a última, como eu falei lá para vocês, quando eu mostrei lá a sede dos doshas no trato digestivo, né? O Pitta, né? Ele se manifesta entre 10 e 2 da manhã e da noite. De 10 e 2 da manhã, você tem o horário que o sol está a pino, né? Que é o horário que a nossa fome mais forte do dia se manifesta, se a gente está seguindo o dinacharya, a rotina diária, acordando cedo, dormindo cedo, né? Então existe uma relação, né, entre o nosso Agni, nosso fogo digestivo, e o Agni que se manifesta na Terra, né, que é o Sol, né? Olha que interessante. E entre 10 e 2 da manhã, da noite, desculpa, a gente tem também o horário Pitta, né? Só que aí acontece um metabolismo diferente, que é o metabolismo do sono, das emoções. A gente processa muita coisa no nível das emoções ali no sono, tá? E a segunda hora no intestino delgado, no processo digestivo, como a gente viu anteriormente. O Kapha, né, de 6 às 10 da manhã e 6 às 10 da noite, né? Então,
Quem acorda entre 6 e 10 leva as características do dosha kapha, pesado, lento, né? Letárgico, né? E esse horário também, entre 6 e 10 da noite, é bom de dormir. Muitas pessoas falam, e eu já percebo isso, que lá para as 9 horas você começa a ter uma sonolência, né? Ou seja, a gente começa a entrar nesse estágio do kapha. E aí a gente deveria dormir esse horário, não ficar forçando a barra para passar, né? Porque se você passa, você vai entrar no horário pita, e aí você fica mais desperto, né? Então, você vê, né, que não é bom acordar entre 6 e 10 por conta das características de letargia, sensação de peso no corpo, preguiça e por aí vai. E dormir no horário, né, até 10 da noite, justamente porque você vai sentir sono, porque o kapha se manifesta no seu corpo e você começa a adormecer, tá? E a primeira hora da digestão, como a gente viu também anteriormente, tá? Esses doshas também, né, eles têm uma relação íntima com as estações. Então aí é dito, né, que, por exemplo, o vata se acumula no verão, né? Ele vai acumulando, acumulando, acumulando. Ele só não se agrava porque é quente, né? E aí, quando começa a chover, ele se agrava, porque começa a esfriar. O verão é quente e seco, tá? E no início das chuvas, ele começa a se agravar por conta do atributo frio. Ainda tem um pouco de secura e o atributo frio da chuva. E no outono ele se pacifica, porque esquenta um pouco e está um pouco úmido. Tá? O pita, ele se agrava nas chuvas, ele acumula nas chuvas. Tá? Ainda não tá quente. Né? O atributo da água em contato com o solo quente vai gerar acidez. Essa acidez começa a se proliferar ali na natureza e chega no outono que para de chover e esquenta, aí o pita se agrava. Tá? Então, muitos problemas de pele podem aparecer ali. E no inverno ele se pacifica porque é frio. O cafa se acumula no inverno, que é a estação fria e seca, né? É a estação que a gente come mais pesado, que a gente tem mais fome. Por quê? O Agni fica dentro do nosso corpo como uma forma de auto a regulação do corpo. Ele é dito que ele fica impedido de ir para fora do corpo por conta do frio externo. Então ele fica preso dentro do nosso corpo e consome tudo que entra em contato. Então ele é capaz de consumir os alimentos mais pesados. Por isso que quando a gente vai ler lá sobre a rotina anual, né, o inverno é a estação propícia a comer a comida mais pesada, porque o Agni está queimando muito forte ali dentro. E a gente precisa de comida pesada e gordurosa, tá? Mas ali ele está acumulando no inverno. Chega na primavera, que começa a esquentar. Quando começa a esquentar, o que acontece com esse cafo no nosso corpo? Ele começa a derreter. E à medida que ele derrete, ele começa a circular por todo o nosso corpo, gerando um monte de problemas. Pode ser alergias respiratórias, alergias de pele, tá? E no verão, ele se pacifica, que é quente e seco, tá? Então, essa é a manifestação, né, desses três estágios, né? Acúmulo, agravamento e pacificação, que é uma onda, né? O dosha sobe, se agrava e se pacifica, né? Dentro das estações, tá? Obviamente que a gente precisa entender as estações em termos de atributos e não como nomes, tá? Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos duas estações bem marcantes, né? Dois períodos marcantes, que são seca e chuvas, né? Nós agora estamos no inverno, tá frio e seco, né? Daqui a pouco nós vamos entrar no verão, aqui, no Cerrado. Por quê? Porque é quente e seco, tá? Então isso vai acontecer por volta de setembro, outubro, talvez agosto, setembro, tá? E aí quando começa a chover,
a gente entra na primavera, né? Então, isso varia de acordo com as características climáticas de cada local, tá? É, tá dando para entender, gente? Tá ficando claro aí? Bom, aqui eu não vou falar a respeito disso, porque eu já falei no slide anterior, né? Eu acabei dando spoiler exatamente desse slide, né? Mas depois eu vou disponibilizar para o pessoal que fizer o curso, né? Então tem toda essa teoria que o Vagbata expõe no Ashtanga Hridaya, né? É, sobre essa manifestação dos doshas nas estações, tá? Eu dei uma breve explicação, não vou entrar em detalhes aqui, né, para não ficar repetitivo, né? Então esses doshas, né, eles existem 6 sabores fundamentais que pacificam e agravam os doshas, né? Então é dito assim, né, os 6 sabores usados individualmente ou em combinação, em dose e método apropriado, produzem benefícios para todos os seres vivos. Se usados de outra forma, se tornam prejudiciais. Portanto, o sábio deve fazer uso de forma apropriada e na dose correta para o máximo benefício, tá? Então são eles: doce, salgado, ácido, picante, amargo e astringente, os 6 sabores, que geram saúde ou doença, respectivamente. Esses sabores são também, além da base racional da dietética do Ayurveda, mas são também a base racional de toda a terapêutica ayurvédica. Ou seja, fitoterapia, os procedimentos, massagens com óleos, com pós-medicinais, os panchakarmas, técnicas de purificação profunda, né? Ou seja, toda a panaceia de terapias do Ayurveda, né? Terapias físicas, né? Elas são diretamente ligadas aos sabores. Então, isso aqui, digamos que é a parte que dá sustentação para o entendimento, né, do que eu vou usar em termos de fitoterapia, de terapias e etc. Né? Sabores. As plantas têm sabores, a comida também, as plantas também, as substâncias também têm sabores. Tudo no universo tem sabores. E são esses aí, né, que podem pacificar ou agravar os doshas. O vata, ele é pacificado pelos sabores doce, salgado e ácido, que são os sabores mais nutritivos, que têm mais substância. O pita, ele é pacificado pelos sabores doce, amargo e astringente, são sabores refrescantes. O kapha é pelos sabores que são metabólicos, picante, amargo e astringente. E os sabores que agravam o vata, picante, amargo e astringente, que são os sabores secos, né? Metabólicos e secos. O pita, os sabores quentes, picante, salgado e ácido. E o kapha, os sabores pesados, nutritivos, doce, salgado e ácido. Tá? Então, isso é muito importante, porque quando eu investigo um paciente, pergunto o que ele come em cada refeição, eu vou entender a causa de determinadas doenças na comida dele. Se ele, por exemplo, come muito frutos do mar e tem doenças de pele, se ele come tahine, tem doença de pele, eu sei qual é a causa. Ou muito sal e tem sangramento excessivo, doença de pele. Né? Se ele come muitos laticínios, queijos, leite, etc., doces, e tem obesidade, e tem problemas de rinite, sinusite, eu sei qual é a causa. O vata, se come muita salada, muitas substâncias amargas, e adstringentes e picantes, eu também vou entender qual é a causa, tá? Então essa é a lógica. É muito clara, é muito fácil da gente entender. E ela está ali a todo momento na nossa vida, podendo gerar coisas boas ou coisas ruins. Depende de como eu uso isso.
Causa do agravamento dos doshas. Todas as desordens endógenas, internas, né, não se manifestam sem o envolvimento dos doshas, vata, pitta e kapha. Da mesma forma como um pássaro que voa o dia inteiro em várias direções não pode transgredir sua sombra. Similarmente, todas as desordens se desenvolvem devido ao desequilíbrio dos dados, fatores endógenos, internos, derivados do agravamento dos doshas. O médico sabe, observando a localização específica, olha só, aí, essa localização específica, né, é o que eu falei alguns slides atrás, ou no trato digestivo, ou, no caso, nos tecidos, ou em alguma outra localização que tem relação com dosha, né? Características clínicas, que aí você tem sintomas, que podem ser de diferentes doshas, né? E fatores causais, aquilo que a gente estava falando, né? Sabores, estilo de vida e outras coisas, descreve todas as doenças de acordo com os doshas específicos. Então, olha só como é que a coisa se fecha toda aqui, né? Tá certo? Eu sei que talvez para vocês, para muitos de vocês, essa coisa ainda seja nova, seja complexa, né? Mas, enfim, é um estudo, né? Que se a gente for se aplicando, se desenvolvendo, isso cada vez mais vai ficando claro na nossa mente, tá? Então, você pode aplicar isso não só como um terapeuta, mas também como uma pessoa que segue os princípios da rotina diária, acordando no horário, né, do Brahma Muhurta, né, e seguindo aquilo que é indicado na rotina diária. Tá? E como esses doshas se desequilibram? A redução do dosha pode ser observada pelo aumento das suas qualidades opostas, e o aumento pode ser observado pelo aumento das qualidades semelhantes, respectivamente. Então, o que significa? Que aquilo que é igual às características dos doshas vai aumentar mais ainda esse dosha. E aquilo que é oposto vai diminuir, né? Então, se eu tenho umidade no corpo e como mais coisas untuosas, né, eu vou aumentar o atributo kapha no meu corpo, né? Agora, se eu quero diminuir e eu tenho untuosidade, eu coloco o atributo oposto, que é o quê? Secura. Da mesma forma, se eu tenho calor no corpo, eu coloco o atributo oposto, que é frio. Se eu tenho movimento, eu coloco o atributo oposto, que é parado. E por aí vai. Tá? Então, são 20 os pares de opostos, né? Que eu vou buscar o equilíbrio justamente para trazer equilíbrio para os doshas. Causas do agravamento de vata, como a gente viu anteriormente, os sabores, né? Picante, amargo, astringente, os atributos leve, seco e frio, folhas verdes, cruas ou secas, carne assada, painço, feijões, grão de bico, tudo seco, jejum ou refeições em horários regulares. Isso é muito ruim para o vata, né? O vata já é seco, né? Ele não precisa de fazer mais jejum, precisa de nutrição. Substâncias secas e ásperas, pipoca, leite em pó, vegetais em pó, tudo em pó, né? Excesso de atividade física, que vai eliminar a umidade do corpo. Sexo em excesso também elimina a substância do corpo, ódias, substância primordial que nutre os tecidos. Ficar acordado à noite também gera secura no corpo. Supressão das necessidades fisiológicas. Se eu tenho vontade de fazer cocô, xixi, chorar, ou qualquer outra necessidade fisiológica, e não vou, se eu prendo isso, eu vou ter alguns problemas. Tá? Por exemplo, outro dia eu recebi uma paciente que ela tinha endometriose, e eu fui perguntando para ela, né? E aí eu perguntei para ela, você tinha constipação ao longo da sua vida? Ela falou, tinha, a minha vida toda.
né? E aí ela foi descrevendo outras coisas que foram acontecendo, né? Porque ela também prendia a, a necessidade de ir no banheiro. Às vezes, quando ela estava na rua, ela não ia, ela segurava. Então, isso começou a gerar uma inversão do movimento normal do Vata. Isso influencia também nas outras funções do Apanavayu, que é um subdosha do Vata, que coordena todas as eliminações do corpo, como urina, fezes, menstruação e fluidos do sistema reprodutivo, né? E também o próprio nascimento, o parto, né? Inclusive, ela comentou, né, que ela foi no médico e aí numa especialista e a médica disse que ela não sabia fazer força para fazer cocô, ela fazia o contrário. De tanto ela suprimir essa necessidade de fazer cocô, ela começou a aprender a fazer força ao contrário. E aí o que foi acontecendo também? Que no parto dela, ela não sabia fazer força para o neném sair. Então, olha só, né? Um monte de coisa derivada da supressão da necessidade de fazer cocô. O vata, ele vai se movimentar para outro lugar. As coisas precisam sair. Terapias de panchakarma em excesso, que vai gerar depleição, tirar muito tecido do corpo, desidratação e hemorragias também elimina demais substância do corpo. Início das chuvas, como a gente viu lá, na última etapa da vida, fase do envelhecimento, né, como a gente viu também, nos horários vata do dia e da noite, e na última etapa da digestão. Tudo isso a gente viu também. Tá? Essas são as causas do agravamento do vata. Causas do agravamento do pita, né? Sabor picante, ácido, salgado, aquilo que é quente e penetrante, né? Pimenta, alho, gengibre, né? Óleo de gergelim, azeite, amêndoas, peixe, como eu falei, ou cabra, iogurte, whey, buttermilk, vinhos e licores. Frutas ácidas, tomate, laranja, abacaxi, kiwi, etc. O jejum também aumenta o fogo, né? A fome. As emoções como raiva e irritação são bem quentes, né? Medo também, mágoa, susto. Atividade sexual. Tá? Atividade sexual insatisfatória ou perturbada. Exposição excessiva ao sol, calor, raio-x. Durante o outono, meio do dia e da noite. Idade mediana, fase mediana da digestão. Tá? Então, aí, então, o quadro completo, né, do agravamento de pita. Né? Causas do agravamento de cafa. Sabor doce, ácido, salgado. Aquilo que é pesado, oleoso, frio. O trigo, feijão preto, doces preparados de gergelim, leite, iogurte, caldo de cana, rapadura e açúcar, carne de animais aquáticos, né? Todos os animais de rio, mar, etc. Frutas doces, uva, maçã, banana, queijo, batata, creme de leite, ghee, manteiga, né? Tudo que é cremoso e gostoso demais, digamos assim, né? Alimentos incompatíveis, que não devem ser misturados. Carne com leite, fruta com leite, né? E por aí vai. Comer em excesso, não só encher o estômago, mas também comer muitas vezes por dia. Comer antes da refeição anterior ter sido digerida, tá? Se você ainda sente sensação de peso no corpo, né? Ou algum desconforto no sistema digestivo, né? Então a refeição anterior não foi digerida. E comer sem fome. É muito comum as pessoas comerem porque está na hora, porque estão numa reunião, porque é gostoso, porque está ali na frente, porque está faltando alguma coisa dentro da gente, né? Para suprimir alguma carência, né? Quando estão deprimidas, quando as mulheres estão na menopausa.
Então, as pessoas comem por vários motivos que não são o motivo real da fome. Elas não se observam. Ou então, até porque falaram que é importante você comer de 3 em 3 horas. Então, a gente come muito menos pela necessidade fisiológica do que qualquer outra coisa. Tá? Falta de exercícios também não estimula o metabolismo, né? Dormir de dia também, que aumenta a oleosidade no corpo. A primavera, amanhã, durante a manhã, né? 6 às 10, né? Início da noite, a infância e a primeira fase da digestão, né? Como a gente viu também, né? O quadro completo aí de Kapha e dos outros doshas, né? Sintomas do agravamento dos doshas, né? Então, esses doshas, né, vão apresentar determinados sintomas, né? O vata é queda, a pessoa cai, né? Ou queda de algum membro, assim, ficou com algum tipo de derrame, né? Dilatação, né? Ou distensão, né? Dor cortante, dor penetrante, perda de sensibilidade, fraqueza, dor contínua, né? Se tem uma característica assim, fundamental no vata é dor, tá? Dor penetrante, contração, torção, sensação de formigamento, sede, tremores, rugosidade, sensação de vazio, secura, pulsação, curvatura, rigidez, perda de movimento, né? A gente sabe que o vata faz todo o movimento no corpo, né? Aí a constipação é um deles, né? Ou perda de movimento em termos de sistema nervoso, né? Gosto adstringente na boca, aparência de descoloração azul ou carmesim. Já viu uma pessoa quando está com muito frio, né? Mergulha na água fria, fica com o lábio roxo, né? Tá? Então, esses são sintomas do agravamento do vata. É por aí que a gente vai ver. Quando a gente está observando o paciente, né? Quais são os sintomas, né? E aí, de acordo com a localização dos sintomas, a gente vai entender um pouco mais daquela doença, como que ela está se manifestando, né? O Pitta, né? Ele promove sensação de queimação, calor, né? Descoloração avermelhada, né? Vermelhidão nos olhos, pele, aumento da fome, formação de pus, úlceras, transpiração excessiva, umidade, putrefação, né? Cheiro podre ou ácido, debilidade, desmaio, toxicidade, gosto amargo e ácido na boca, cor branco, amarelado e carmim, né? Olhos amarelados, fezes amareladas, pele amarelado ou vermelho também, né? Então, calor, né? Inflamação, né? Então, essas são os principais sintomas do Pitta, né? O Pitta é regido pelo elemento fogo, né? Então, acidez, calor, inflamação, né? Tem relação direta com dosha Pitta. E o Kapha, né? Ele vai promover oleosidade, dureza, coceira, frio, peso, obstrução, obstrução das passagens do corpo, dos canais, obstrução do sistema respiratório, revestimento dentro dos canais, ou seja, isso é obstrução dos shrotas, né? Quem estuda Ayurveda entende, né? Que são as passagens do corpo. Perda de movimento, inflamação, indigestão, sono excessivo, letargia, descoloração branca, né? Muco branco, secreção nasal branca, ou até mesmo também muco vaginal branco, gosto doce, a pessoa fica com secreção, salivação excessiva e gosto doce na boca, e salgado também. E atraso em todas as atividades, né? Fica agravado o atributo lento, tá?
Então, por exemplo, a constipação, né? Porque comeu demais, né? Porque você está comendo demais, né? O intestino fica lento, tá? É, Alguma pergunta, gente? São 4 horas, eu acabei falando 1 hora aí, falei bastante. Vocês querem fazer alguma pergunta a respeito disso que a gente falou? Então, vamos lá. Bom, então, é, no dia 2 de agosto, às 19 horas, vou dar um seminário, né, sobre Shamana Chikitsa, né, que são os tratamentos de pacificação dos doshas. Como eu vou gerar equilíbrio através das terapias de paliação. Tá? As terapias de paliação são as terapias onde eu vou reduzir os doshas. E tem as terapias também de Shodhana, de purificação, que é quando eu elimino os doshas, os panchakarmas, né? Então, nesse seminário, a gente vai ver as terapias que são empregadas para Shamana Chikitsa, para pacificar os doshas Vata, Pitta e Kapha. Vamos ver também os 6 estágios da doença, aqueles que eu falei para vocês, né? E tratamento para os 3 estágios iniciais das doenças, que seguem aí, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, para os distúrbios de Pitta, né? Condições como hiperacidez, descoloração amarelada na esclera, fezes, urina, dores abdominais. Como é que eu trato isso? Quais as ervas, né? O Ayurveda utiliza para tratar dessas condições. Do Vata, né? Constipação, gases, zumbido no ouvido, palpitações. E do Kapha, náusea, vômito, congestão nasal, letargia, né? E algumas outras condições aí, né? Que estão incluídas nesses 3 estágios iniciais das doenças: acúmulo, agravamento e transbordamento. Tá? Quem tiver interesse em se inscrever, é só entrar em contato comigo, manda mensagem e, enfim, e aí tem um desconto para quem foi aluno da mentoria, quem não foi, R$ 180, tá? Isso inclui a aula ao vivo e a gravação, que eu irei disponibilizar também no grupo, e o material em PDF. Então, toda a apresentação vai ser disponibilizada também para vocês poderem consultar, tá? E mais um e-book que eu escrevi sobre os doshas, com tudo isso que a gente viu aí, né? Esse livro ele tem, né? Todos esses aspectos que a gente viu e mais algumas outras coisas, né? Tem então significado, a formação, características, funções gerais, localização, fases do doshas, estações do ano, os 6 sabores e suas influências nos doshas, princípios do agravamento e pacificação dos doshas, causas do agravamento dos doshas, sintomas do agravamento dos doshas, a prakriti e a vikriti, né? Ou seja, a natureza individual e o desequilíbrio, os doshas da mente e tudo isso que a gente vai ver também no curso, né? O tratamento para o desequilíbrio dos doshas, né? Vata, Pitta e Kapha. Tá? Tudo isso está nesse e-book aí. É provável que esse e-book também seja lançado também, mas por enquanto ainda não mandei para a editora aí. Então é isso, gente. Muito grato aí pela participação de todos. Queria, enfim, agora abrir aí para perguntas, dúvidas ou curiosidades ou alguma outra coisa aí que tenha relação com a Ayurveda. Vocês querem fazer alguma pergunta? Todo mundo quietinho? Hum? Ficou claro aí para vocês, ou para alguns de vocês, isso tudo que eu falei é novidade? Eu sei que tem muitas pessoas que eu conheço aqui, alguns alunos, alguns pacientes, né? Ficou tudo claro ou, enfim, ainda é confuso, é difícil de entender e tal? Né? Oi, Mário. Oi, Não, ficou Norma. muito claro. Você é muito bom para explicar, tem uma didática muito boa. Que bom. Parabéns. É, Obrigado, querido. é Fico- paciente, né? A gente sente assim uma, uma paciência mesmo conduzindo o assunto assim de uma forma serena, porque às vezes a gente assiste uma aula e a pessoa
parece que vem com o conteúdo, mas assim numa intensidade que às vezes você que está ali para tentar absorver e aprender alguma coisa não consegue, né? Então essa forma assim serena ajuda bastante a gente que está aqui do outro lado querendo aprender um pouquinho, né? Que bom, Muito, é, fico muito, feliz. Eu gosto muito de dar aula, assim, é a minha principal atividade, assim, hoje, né? Depois de atendimentos terapêuticos, né? É dar aula, né? Para terapeutas em formação ou já formados no meu curso de mentoria. Então, para mim, isso tudo é sempre muito bacana, né? De fazer toda essa correlação, né? Porque desde que eu comecei a estudar, logo que eu me formei como terapeuta, eu comecei a dar aula, então, e dei aula e cursos, né? Então, isso foi sendo cada vez mais sedimentado, né? E junto da minha experiência terapêutica de atendimentos, né? Então, tudo que eu estou trazendo para vocês, né, não é só uma coisa que está ali, né, no texto, mas que tem a ver com aquilo que eu fui vendo na prática, né, o conhecimento e a prática juntos, assim, né? Então, é tá muito aí bacana. fazendo, tá aí fazendo o seu Dharma, né? Muito bonito, muito, muito bonito mesmo. Parabéns. E Obrigado. parabéns para a gente, né, que está aqui podendo ter essa oportunidade. Fico Que muito bom. feliz, quero falar, porque como eu não moro no Brasil, muita coisa eu perco, porque tem muita aula que é num horário que para mim é simplesmente impossível de assistir, né? Eu procuro seguir muito o Ayurveda, então, quer dizer, essa coisa de dormir cedo, é, sonho de consumo, conseguir dormir cedo, porque eu vou para a cama cedo, mas não durmo, né? O vata fica só lá dentro, o vata da mente. E aí também acabo não conseguindo, como demoro para dormir, acabo não conseguindo acordar tão cedo como gostaria. Mas quem sabe um dia consigo esse famoso equilíbrio dos doshas e passo a ter uma noite de sono mais regular, né? Então, É, é é assim mesmo, interessante. né? A gente vai aprendendo, né? Aprendendo, aplicando, né? E aí chega um momento que aquilo está muito claro na nossa mente, né? Mas é um processo, né? Faz parte de Sim, uma jornada, sim, né? com E certeza. facilita quando a gente está estudando, né? Quando a gente está aplicando, estudando, isso vai facilitando, né? Não é só uma coisa que você vai se entupindo de conhecimento no nível teórico e não pratica nada. Isso não serve de nada, não serve de muita coisa, Sim, né? Então, quando você pratica, você vai entendendo os princípios, né? Então, viver sob a luz assim dessa perspectiva vai trazendo muita clareza, né? E vai ajudando muita gente a ter saúde, que é uma das coisas mais importantes, né? Um dos pilares do Ayurveda é buscar a gente ter saúde física, mental, espiritual, né? Para realizar nossas atividades, né? Nossos propósitos, né? Então, isso que sim. é um dos princípios fundamentais do Ayurveda, né? Que bom, fico feliz aí que, enfim, você pôde participar, né? É, Estando muito bom. fora do Brasil, né? Sim, É, a ideia é justamente, enfim, trazer, né? Abrir esse conhecimento sempre, né? Com essa aula introdutória que eu estou disponibilizando aí para todo mundo que quiser participar, né? E o sim, seminário, né? Que, enfim, eu sim. também. Eu tenho uma pergunta, me ocorreu aqui agora. Quando você está falando dos horários, né, dos doces, cada um tem o seu horário, e que a gente deve, às 10 horas da noite, já está dormindo. E eu já sei disso há algum tempo. Agora, aqui na Europa, 10 horas da noite, o sol tá brilhando. Aí, como é que a gente lida com isso? Isso assim no verão, tá? Aí, quando chega no inverno, 5 horas da tarde já é noite. E o sol só nasce por volta das 8, 8 e pouquinho. Aham, Então, é um desafio muito grande lidar com isso quando você está, né, num esse hemisfério em que os horários, a luz do sol, ela é muito variável. No verão, os dias são imensos e no inverno, eles são muito curtos. aham. Interessante. Boa pergunta. Eu não sei se eu tenho essa capacidade de te responder, mas eu vou responder com aquilo
que eu sei assim, né? O que a gente deve procurar seguir é o princípio, né? Por exemplo, de acordar cedo, né? Acordar um pouco antes do nascer do sol, né? 48 minutos, né? Que é o Brahma Muhurta, né? Sim. É o que é recomendado pelo Ayurveda. Então você vê que o horário, na verdade, ele não tem tanta importância assim quanto o, é, o movimento do Sol, né? Quanto Uhum. essa manifestação do Sol, né? Porque eles não falam de horários, né? Quando a gente fala em horário, a gente está ocidentalizando uma coisa que é, enfim, sobre outra perspectiva, né? Mas acordar antes do nascer do sol, né? Isso é importante, né? E da mesma forma, né? Quando o sol se põe, né? A gente já vai se preparando para dormir, né? E observar também o Agni e essa correlação com o sol, quando o Agni, né? Principalmente com a fome, tá? Mas quando eu tento fazer essa correlação, é porque quando o sol está a pino e a gente está seguindo essa orientação da rotina diária, é provável que no meio do dia você tenha maior fome. Mas o Ayurveda fala de qualquer forma que você deve comer de acordo com a sua fome, quando a fome estiver bem manifestada, que é quando o corpo ele está leve, né? Não tem nenhuma sensação de indigestão, desconforto abdominal, né? Há uma urgência pela comida, né? Que é o momento em que você está com fome, né? Então isso é mais importante, né? E aí, então, né, à medida que o Sol se projeta, esse Agni vai diminuindo, a gente percebe, né, que no final do dia a fome vai diminuindo, e, consequentemente, comer menos, né, e se preparando já para dormir depois que o Sol, né, um pouco depois, assim, que o Sol se põe, né? Se põe. Uhum. Então, a gente precisa fazer esse ajuste no entendimento desses elementos da natureza, né? E aí, a partir daí, você vai começar, e não só da natureza externa, mas da natureza interna também. E a partir daí, você vai conseguir se conectar, né, com aquilo que está acontecendo aí no seu local, Sim. entende? Uhum. Esse é um tema interessante. Depois eu vou até procurar pesquisar um pouco mais, porque em cada local tem as suas características diferentes, né? Porque, veja bem, o Ayurveda diz para a gente comer, vamos supor, jantar, né? Jantar enquanto está claro, enquanto o Surya tá se mostrando aqui para a gente, porque aí você ainda tem fogo digestivo para digerir. Mas, vamos supor, eu não gosto de comer depois das 7 horas da noite, estando noite ou estando dia. E aqui, se você, de repente, seguir isso assim muito à risca, se guiar pela luz, percebe? O que acontece? 10 horas da noite seria 6 horas da tarde. Então, Entendi, teoricamente, eu posso jantar às 10 horas da noite. entendi. Mas é isso que você falou, a gente tem que ter esse refinamento, esse feeling, né? Essa percepção, embora esteja claro, mas eu sei que se eu comer nesse horário, eu vou dormir pessimamente mal. Então, É, eu jamais faço isso. Quer dizer, posso até fazer, salvo raríssimas exceções. Que nem essa semana até fiz. Estava na casa de uns amigos, 9 horas da noite, me ofereceram uma sopinha. Aí eu pensei, bom, sopinha, o sol estava lá brilhando, eu falei, acho que eu vou comer a sopinha e não deu problema. Mas é uma coisa que a gente tem que ter né, administrar isso assim. Então tem que ter um jogo de cintura. É a velha história do Ayurveda, né, o Mário? Depende muito e varia bastante, né? Então, exatamente. Uma coisa que é bem clara, né, que o Charaka fala é o seguinte: a primeira refeição do dia deve ser feita somente quando a refeição do dia anterior tiver sido digerida e quando a sua fome tiver manifestada, né? Então, por exemplo, você acordou pesado, né? Dia anterior você comeu pra caramba e tal, não tá com fome. Então, você não vai comer porque, sei lá, porque você vai sair e tal. Você tem que comer quando você está com fome. E aí ele sim, fala assim: a segunda refeição do dia deve ser feita somente quando a primeira refeição do dia tiver sido digerida. E aí, esses sintomas que eu falei, né?
leveza no sim, corpo, nenhuma sensação de incômodo, né? De peso no sistema digestivo, né? Urgência pela comida, então, aí você está com fome de verdade, né? Então ele fala o sim, quê? E não importa o horário, mas é quando a sua fome está manifestada de verdade, né? Então ele fala, na verdade, que a gente deveria comer duas vezes, né? Está intrínseco aí. A primeira, sim, quando a refeição do dia anterior foi digerida, e a segunda, quando a primeira refeição foi digerida. Ele sim. fala que duas refeições, né? A gente come 6 vezes, né? Então Nossa, a gente já está é, seguindo do princípio totalmente equivocado. E também a gente não faz exercício, não segue a rotina diária, faz tudo errado. E aí quer ter saúde, né? Então, pois. aí fica complicado. É complicado. Certo? Tá bom, Mário, obrigado aí. Mais alguém quer fazer pergunta, gente? Não? Não? Então tá legal. Sejam bem-vindos aí, obrigado pela presença de todos. Lá no meu canal do YouTube, tem vários vídeos dessas aulas que eu dei todo mês esse ano. Eu dei uma aula introdutória de várias doenças que a gente tratou em seminários, né? Se vocês quiserem, é só depois visitarem lá, depois eu boto o link lá no grupo, tá? E aí, enfim, tem várias aulas, se vocês quiserem assistir lá, tá? E qualquer coisa, enfim, sigam lá no meu Instagram também, né? Eu estou sempre procurando colocar algumas coisas assim, quando dá tempo, né? Fazer algum post interessante, né? Sobre algum aspecto do Ayurveda, da meditação, e divulgar os cursos também, né? Tá? Consultas, cursos, enfim, tudo mais. Eu tenho divulgado por lá e, enfim, é um prazer compartilhar aí com vocês. Tá bom? Tá bom, Mário. Obrigado. Obrigado aí mais Tá. uma vez, Boa tá, noite a gente? todos. Gratidão, namastê. Tchau, tchau. Tchau.